TV comunitária, canal 6 da NET, o nosso núcleo Educação e Cultura, que hoje dialoga aqui com o nosso querido cientista político e também juiz de direito, nas funções também agora de desembargador junto ao TJRJ. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, exatamente. A quem nós já queremos agradecer por ter aceito o nosso convite. Seria um prazer muito grande estar aqui, né, para essa conversa contigo, né, com os telespectadores da TV comunitária do Rio de Janeiro. Eu queria usar o máximo aqui da ciência e da consciência política do Dr. João Batista Damasceno. Até mesmo provar da coragem dele que ele não foge de nenhum tema, nenhum assunto. Então, só para conversarmos, doutor, essa conversa nossa, cenários internacionais e como está o mundo hoje, aos olhos de um professor de sociologia. Pois é, Soriano. O cenário, no presente momento, ele é tenebroso. A crise pela qual o mundo passa, pela qual o capital passa, tem levado a uma radicalidade do capital contra o mundo do trabalho. O desenvolvimento das técnicas de produção, a produção informatizada, tem alejado cada vez um maior número de pessoas do mercado de trabalho, e o capital não tem nenhum compromisso com as pessoas, ele não tem nenhum compromisso com a vida humana. Ele tem um compromisso exclusivamente com a sua reprodução. Ele não tem compromisso com a democracia. E por isso nós estamos vivendo no mundo, não só no Brasil, esta avassaladora onda conservadora, né, que tem dizimado pessoas, que tem reintroduzido a fome onde ela tinha sido extirpada, né, tem feito ressurgir doenças que já eram consideradas radicadas, né, tem direcionado cada vez mais os recursos para o sistema financeiro, retirando da própria produção e das famílias, né, e das pessoas, né, cujos recursos elas poderiam consumir os bens indispensáveis às suas vidas. Então o momento é de uma onda conservadora e que está avassaladora, mas eu tenho a esperança de que, como toda onda, ela passe, porque o que se tem feito na atualidade não tem como se sustentar, né? Não tem como, né, manter-se sociedade, ou manter a sociedade, ou manter a civilidade com estes parâmetros que estão sendo instituídos, né, sobretudo no Ocidente, no presente momento. Eu não sei o tamanho desta onda, né, e o tempo que ela vai levar para passar, mas eu tenho a certeza que, por ser uma onda, ela não tem base concreta que a sustente, mas até ela passar, nós estaremos vivendo maus momentos, né? Porque é um ataque avassalador ao mundo do trabalho, né? É um ataque avassalador ao que o mundo do trabalho pleiteia: a solidariedade, a cidadania, a democracia, a participação. Então, este capital, né, na sua crise e nessa sua onda avassaladora, conservadora, ele haverá de sacrificar muitos direitos e muitas vidas. E aí eu nem preciso falar deste evento que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, né, dessa tragédia que foi esse condomínio da Muzema, para exemplificar o que o capital, né, é capaz num presente momento. E é isso que nós vemos, assim, o que faz essa financiarização da vida, né? Um imóvel daquele, por exemplo, construído irregularmente, era vendido por 65 a 100 mil reais. Um imóvel dos mesmos padrões, construídos pela especulação imobiliária e financiado pelo sistema financeiro, ele custaria 1 milhão. Então esta conta não bate. Como que irregularmente construído ele custa 100 mil, mas quando ele vem, né, para aqueles que constituíram os estoques imobiliários e dominaram as áreas edificáveis da cidade, né, ele custa 10 vezes mais. Então tem uma especulação
muito pesada, né, em detrimento do direito à própria habitação que todos têm como indispensável, né, ao abrigar-se das intempéries. É a figura do atravessador, né? Pois é, mas eles são mais hoje do que atravessadores, porque eles são monopolistas. Se nós observarmos hoje, as favelas na cidade do Rio de Janeiro, elas estão situadas em áreas não edificantes. Porque as áreas edificantes, elas estão entregues, elas foram titularizadas, elas foram incorporadas por esse estoque imobiliário, né, dessas poucas empresas, né, que atuam nessa área, desse ramo imobiliário, né? Então, as áreas, os pobres não podem morar nessas áreas, porque a especulação imobiliária elevou o preço sobremaneira. Então sobra os pobres morarem fora dos lugares edificáveis, oficialmente edificáveis, e, portanto, normalmente as áreas de preservação ambiental, que é onde nós vamos encontrar as construções irregulares de vários tipos, né, dentre os quais este tipo de construção irregular de alto padrão, como eram os condomínios, né, na Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Escuta, comparado com as casas populares, né, que são todas oficializadas, né, feitas dentro da lei, a gente vê também ali a especulação, né? Pessoas ricas comprando Minha Casa Minha Vida, e me permite citar, até ligada ao Ministério Público, né? O promotor Delanhol, o procurador da República, Delanhol, adquiriu 2 apartamentos, né, do Minha Casa Minha Vida, né, e depois de escrituradas as unidades, ele as revendeu, né, especulando, né, financeiramente. É inimaginável que um procurador da República, né, com o salário que tem, né, e hoje os salários das carreiras jurídicas são os melhores salários que se pagam nesta República, né? Juízes, promotores, defensores, procuradores da República, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, né? E eu ocupo um cargo, né? Estou no 26º ano na magistratura fluminense, hoje atuando no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e sou também professor, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Né? Então, eu sou professor com 2 mestrados, com 2 graduações, 2 mestrados e um doutorado, todos em instituições públicas, né? E quando eu comparo o meu contra-cheque da UERJ, onde me exigiu uma qualificação de doutor, com o meu contra-cheque no Tribunal de Justiça, para o qual me bastou uma graduação em Direito, né? Eu digo assim, como um professor ganha mal? E qual a responsabilidade do professor? Não que o magistrado não tenha muita responsabilidade. É muita responsabilidade, é muito trabalho. Eu estou hoje aqui por disciplina, por um compromisso com você, né, e com os telespectadores, com os que vão assistir depois pela internet. Mas esta noite eu estava de plantão, né? Eu trabalhei ontem, emendei o trabalho de ontem com um plantão noturno, né? Fiquei até tarde, fui em casa, jantei, descansei algumas horas, de manhã estava de volta ao tribunal, às 11 horas acabou o meu plantão e eu continuei trabalhando até agora, né, quando vim para cá. Então, a magistratura tem muito trabalho, né? Mas é desproporcional o que ganha um professor e o que ganha um magistrado. Um procurador da República ganha mais ainda, né? Não precisaria especular com imóvel, né, destinado àqueles que não têm moradia, né? É por isso que acabou resultando naquela tentativa de fazer uma fundação com 2 bilhões e 600 milhões, né, que passariam a autogerir fazendo o que querem, né, quando não é papel do Ministério Público gerir fundação, né, com dinheiro que não lhe poderia ser destinado. Então há algo muito estranho no funcionamento das instituições, inclusive nessa questão da apropriação da terra, né? E aí nós estamos falando da especulação imobiliária urbana, mas nós podemos falar também da especulação imobiliária rural, né? Na especulação imobiliária do interior, que é nem rural, que às vezes a pessoa nem sabe que aquela área existe, ela o tem apenas numa escritura e que serve como um ativo financeiro.
para garantir empréstimo em banco, né, para fazer negócios, quando a terra deveria estar vinculada ao uso, né, que se pode fazer dela, né, a fim de que todos possam ter vida e vida com dignidade. Então, tem algumas coisas aí, tem alguns pingos que estão fora dos is, né, nesta nossa república. Olha, os juízes para a democracia teriam entrado, eu estou dizendo isso porque eu estou falando com um dos membros da Associação Juízes pela Democracia, que é o senhor, meu irmão camarada, que aí eu falo como o meu professor de ciência política, que aí a gente pode entrar mais nesse mérito, teria questionado, defendendo, né, a moral da magistratura, arguído que talvez também o juiz Sérgio Moro não pudesse, enquanto de férias, assumir um cargo político. Se o senhor não puder falar também, está tranquilo. Não, posso, Soriano. Os juízes têm, por lei, alguns impedimentos. Né? Claro, se você me fizer alguma pergunta que recai nesses impedimentos, eu vou ter que te lembrar, Soriano, a última lei editada pelo general-presidente Ernesto Geisel, no dia 14 de março de 1979, no seu último dia de mandato, né, foi a Lei Complementar 35, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Foi a lei que o Geisel editou para enquadrar a magistratura naquele processo de abertura política, evitando precisamente a democratização do judiciário. Né? Então, essa lei é emblemático, né? Que a última lei editada, né, pelo general-presidente Ernesto Geisel, no ano de 1979, e no último dia do seu mandato, seja a Lei Complementar 35. E ela elenca lá algumas coisas que os juízes não podem fazer, né, dentre os quais falar sobre processos que os outros vão julgar ou processos seus que ainda não estão julgados. Né? Mas nós não estamos falando aqui de processos dos outros, né, pendentes de julgamento, e não estamos falando nem sequer de um juiz mais, né, alguém que ocupe o cargo de juiz. Mas não era só isso, não era só ter ocupado, né, de fato, né, participado da transição para um governo, enquanto ainda era juiz, não. E a Associação Juiz para a Democracia, né, se posicionou nessa questão. Foram as questões anteriores. Mesmo antes das eleições, ele já estava em conversas, né, com o presidente que acabou empossado. Eu não vou nem dizer eleito, porque eleito é escolhido. E a vontade só é válida quando ela é manifestada livremente. Vontades manifestadas, né, sob emoção, sob fraudes, elas são anuláveis. Né? É isso que o direito diz. E o Código de Defesa do Consumidor também diz isso. Né? Então a vontade tem que ser manifestada, a vontade vem, né, do intelecto. Né? Não é um desejo, não é uma manifestação emocional. E o que se fizeram com as fake news, né, com os computadores difundindo falsas notícias, para gerar um clima de comoção e propiciar, né, esse tipo de escolha, foi algo tenebroso para a democracia. Mas antes da eleição, né, o ministro Sérgio Moro já estava em conversações com o presidente empossado, já havia sido convidado para ser ministro e estava a conta-gotas selecionando delações, trechos de delações, né, efetuadas, entre as quais a do ex-ministro Palocci, a fim de prejudicar a candidatura, né, do candidato Haddad, do candidato do PT. Né? E veja o seguinte, uma delação, ela não é um testemunho, porque a testemunha, ela está obrigada, a testemunha faz prova do que ela fala. A palavra de uma testemunha é prova testemunhal, porque ela é antes compromissada a dizer a verdade. Um delator não. Ele faz a delação que ele quiser, e a delação não pode ter valor. A delação em si não é valor, ela adquire valor depois que aquilo que a pessoa falou é comprovado, ou que aquela delação, aquela declaração torna possível uma comprovação do que está sendo dito. Portanto, a mera alegação do delator não é prova de nada. Ela pode ser um meio para buscar as provas. Portanto, não tem valor de prova, não tem valor de verdade, não tem o valor de uma testemunha, mas ainda assim
o então juiz Sérgio Moro, né, antes das eleições, quando ainda estava na presidência do processo, promovia esse tipo de coisa, como promovera, né, outras arbitrariedades, outras ilegalidades. A condução coercitiva de quem não tinha sido intimado e recusado a comparecer, mais ou menos como o ex-assessor do atual senador Flávio Bolsonaro, que intimado a comparecer algumas vezes no Ministério Público, não compareceu. Este poderia sim ter sido conduzido coercitivamente, porque quem é intimado e não comparece, ou não manda uma justificativa razoável para o não comparecimento, deve ser conduzido coercitivamente. Agora, não se conduz coercitivamente quem ainda não foi intimado e, né, tenha se recusado a comparecer. Né? Então, aquelas conduções coercitivas, inclusive, do ex-presidente Lula, a divulgação de uma conversa, né, de uma presidência da República, né, isso em qualquer lugar do mundo, este juiz, né, estaria preso, afastado das suas funções. Ele perdeu o lugar de juiz, ele perdeu a equidistância, né, a distância igual que um juiz deve ter das partes para poder julgar, né, com a relativa imparcialidade. Então é preciso, a equidistância, a distância igual, né, de ambas as partes, da acusação e da defesa, é um requisito para o juiz, né, essa isenção é um requisito para o desempenho da função, não é neutralidade. Imparcialidade significa que ele não tem lado, não significa neutralidade, porque, né, todo olhar está contaminado, né, e aí esse contaminado entre aspas, porque a palavra não, contaminada não é boa para fazer, né, para exemplificar essa situação, todo olhar ele tem o viés, né, do que nós já somos, do que nós já vivenciamos, do que nós já pensamos, do que nós conhecemos da realidade. Portanto, não há neutralidade, mas é preciso a busca da imparcialidade. E aquele juiz, quando atuava na vara de Curitiba, ele demonstrava a sua absoluta parcialidade, né? E aí passa a eleição, ele aceita o convite, passa a eleição, ele tira férias e já entra no processo de transição. É óbvio que ele ali estava desempenhando uma função incompatível com o exercício da magistratura, e isso está lá na lei orgânica da Magistratura Nacional. Esta é uma das vedações e é um dos dois casos em que o juiz pode perder o cargo, né, de juiz. São os dois casos que pode perder, né, administrativamente. Um é o exercício de função incompatível, né, e o outro é o exercício de atividade político-partidária. Ele fez as duas coisas. E se o CNJ tivesse instaurado contra ele um procedimento administrativo disciplinar, ele sequer poderia ter se exonerado do cargo para assumir o ministério. Porque nenhum agente público pode se exonerar da sua função enquanto pendente um processo administrativo disciplinar. Tem que esperar terminar o processo para ele poder se exonerar. Ninguém pode fugir essa ação disciplinar da administração, né, se exonerando do cargo, né? Então, dos agentes públicos, né, especificamente. E mesmo os agentes políticos, mesmo hoje no Congresso Nacional, os agentes políticos, senadores e deputados, se renuncia o mandato, né, na pendência de um processo de cassação, né, os efeitos da cassação, né, passam a valer, né, ele fica igualmente inelegível. Então, se o CNJ tivesse instaurado um procedimento administrativo disciplinar em razão daquelas condutas ilícitas que eram praticadas, sequer ele poderia ter se exonerado para virar ministro, né? Mas você vê o seguinte, então, neste processo, o que temos é um modelo de politização da justiça, né? Não são todos os juízes, né, que ficariam imunes de uma ação disciplinar se fizesse coisa parecida ou se fizesse a centésima, né, parte do que fez essas pessoas do Principado de Curitiba, porque aquilo não é a República de Curitiba. Aquilo foi uma aristocracia que assaltou as funções públicas para fazer o que queriam e não o que é ordenado pelo Estado de Direito. Damasceno, e a prisão de Lula em segunda instância? Eu sei que, eu conversando com o desembargador Darlan, ele, até um termo que ele traduziu melhor para o nosso telespectador de garantista, né? Sempre não deixar a Constituição ser arranhada nas decisões. Ele
também colocou que não teria razão, né, dessa prisão política, porque tinha que segurar o Lula para o Bolsonaro passar, né? É uma das colocações que eu queria fazer também, se pudesse colocar mais luzes em cima do tema, porque isso é que não quer calar em nenhum brasileiro. Lula estava virtualmente já eleito em primeiro turno. Tem que delenta Cartago? Pois é, Soriano, eu estou precisando estudar mais. Né? Estou precisando estudar mais. Eu conheço 3 tipos de prisões. A prisão temporária, que é uma prisão que se decreta para coletar provas. Ela pode ser decretada na fase de inquérito ainda. Os crimes comuns por 35 dias, os crimes de 11 até 30. A prisão preventiva, no curso do processo para proteger o processo, e a prisão, né, em decorrência de pena com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A prisão do Lula não é uma prisão para investigação. Então, essa primeira hipótese, né, antes da instauração da ação penal, não é. Não é uma prisão preventiva no curso do processo, né, para proteger o processo. Não é uma sentença, não é uma prisão em decorrência de sentença penal condenatória com o trânsito em julgado. Ela é uma quarta natureza que eu não encontrei ainda na ordem jurídica, não encontrei na Constituição, nem encontrei nas leis. Claro que eu imagino que eu deva precisar estudar um pouco mais para encontrar um fundamento jurídico para essa decisão. Prisão com condenação em segunda instância não está na ordem jurídica. A inelegibilidade está. A Lei Complementar 75, editada pelo próprio Lula, diz que os condenados em determinados crimes, em segunda instância, ficam inelegíveis. E aí nós poderíamos dizer até que o Lula era inelegível, né? Não poderia concorrer, porque a própria lei editada pelo Lula, a lei da ficha limpa, previa essa possibilidade da inelegibilidade dos condenados em segunda instância. Agora, a prisão por condenado em segunda instância, eu ainda não achei, né, na ordem jurídica brasileira. Mas, como eu te disse, eu preciso estudar mais, eu sempre preciso estudar mais. E este caso, então, porque os meus conhecimentos não me permitem, não me permitiram até o presente momento encontrar, né, esse dispositivo que autoriza esse tipo de prisão. Damasceno, sobre politização do judiciário ou da justiça, né? Até que ponto isso não é inevitável? Nós temos aí 4 minutos. Eu gostaria, que é um tema que você está sempre assim discorrendo com muita magistratura. Pois é, o Poder Judiciário é um dos 3 poderes políticos do Estado. Então é da própria polis, né? A política é da própria polis. Agora tem um modelo de funcionalidade. E o modelo de funcionalidade do Poder Judiciário é o alegado e provado. O legislador pode fazer opção. Que tipo de lei ele vai fazer, como é que vai a vigência da lei, a partir de quando a lei vai viger, quando que ele vai revogar a lei. O executivo tem as opções, né, qual a obra que ele vai fazer, qual que não vai fazer, qual vai ser a largura da ponte, né, ele tem opções. O juiz não tem esse direito. O papel do juiz é dizer o direito, não é fazer o direito. A própria interpretação construtiva, ela tem limitação. Os métodos, a hermenêutica, com as interpretações extensivas ou restritivas, tem que ter a ordem jurídica como referência. Então, o juiz, quando quer criar lei, ele está exorbitando a função, está invadindo a esfera alheia. Agora, o pior são as relações, essas não estão escritas, né? São os modelos de funcionamento, né? São as injunções internas, né, do próprio poder, que propiciam o surgimento de coisas como essas do Principado de Curitiba. Isso é uma politização que permite um funcionamento anômalo à margem da ordem jurídica, e isso é muito perigoso, porque tudo que está à margem é marginal, né? Então o que temos às vezes são essas junções, porque nenhum outro juiz poderia fazer o que essa turma fez. Porque se fizesse, né, o sistema jurídico, né, a própria corporação se voltaria contra quem o fizesse. Mas fizeram contra destinatários específicos, e contra estes isto era possível. Então, isso engendra um conjunto de relações, né, que vão denotar isso que a gente vai chamar de politização da justiça. É uma politização no seu funcionamento.
e que acaba destoando para um funcionamento anômalo, né, do que é desejável e do que é previsto para funcionamento, né, do Poder Judiciário, que é a racionalidade, que é o alegado e o provado, sem margens para discricionariedades ou para os arbítrios. Doutor Damasceno, eu tenho uma preocupação que é a seguinte: 3 poderes, e a gente está vendo que esse segmento, esse bolsão golpista, quer exatamente eliminar os 2 poderes. A gente vê claramente que esse pessoal mais à direita, nazista, fascista, quer fechar Supremo e quer fechar Congresso. Eles já falam, a gente frequentando nas redes sociais. Então eu pediria que, baseado nos juízes para a democracia, o que a gente deve fazer para que também não seja isso, né? A gente quer um judiciário puro, um legislador também ético e uma democracia com os 3 poderes funcionando plenamente. Soriano, o que nós precisamos é pugnar por uma ordem jurídica, né, plural e democrática. E o que essa turma quer é o fim da civilidade. Essa turma não tem compromisso com nada a não ser a barbárie, né, e os seus deleites. Essa turma não tem compromisso sequer com o próprio futuro. Isso é igual o gafanhoto, que passa destruindo, né, sem pensar no amanhã. Agora, nós temos um compromisso, né, com a referência de ordem, né, com a referência de segurança social, de segurança do trabalho, de vida, de bem-estar, e queremos incertezas no futuro. E por isso nós temos que ter esse compromisso, né, com a democracia e com a realização plena dos direitos, não apenas formais, mas substancialmente, para que todos possam viver fraternalmente e viver bem. Como queria João Cândido e Barbosa Lima Sobrinho. Exatamente. Obrigado. Olha, um prazer muito grande estar aqui com você e com os nossos telespectadores. Olha, agradecemos a você, então, mais uma vez, telespectadora e telespectador, em nome daqui do nosso núcleo Educação e Cultura, pela sua audiência. Muito obrigado, TV Comunitária, Canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcomunitaria.rio.